Deputado Aleluia, por 6 minutos. Presidente Squinaglia, ministros Mantega e Meirelles, deputados e deputadas, nós da oposição, nós não temos nada a comemorar da chegada da crise ao Brasil. Eu tenho, inclusive, dizer que gostei da exposição do ex-ministro da Fazenda, nosso colega, ministro Palocci. Ele, evidentemente, com viés partidário, suprimiu os avanços que fizemos durante os 8 anos do governo do presidente Fernando Henrique Cardoso. Foi naquele período, no governo que nós participamos, que nós, a partir do Plano Real, estabelecemos as bases para que o Brasil tivesse as condições que tem hoje. Portanto, eu faço apenas esse reparo às palavras do ministro Palocci. E acho que no fim ele chegou a admitir isto, claro, de maneira ambígua, para não fortalecer o PSDB e uma candidatura próxima do PSDB com o nosso apoio, ou nossa com o apoio do PSDB em 2010. Portanto, a verdade é que o Brasil chegou a uma condição em que está hoje, que é uma condição, digamos assim, habilitada para enfrentar a crise. E foi graças a uma decisão do presidente Lula, do qual faço a oposição clara e forte, de colocar o ministro Palocci, o ministro do Ministério da Fazenda, e de colocar o ministro Meirelles como presidente do Banco Central. Acho que nós fizemos bem o nosso dever de casa, no que se refere à nossa política monetária, e na área fiscal, evidentemente, os nossos ajustes não foram da maneira que eu gostaria, e tenho certeza da maneira que gostariam alguns ministros. Até o ministro Mantega chegou a confessar isso numa das suas respostas. Nós fizemos o ajuste fiscal sempre pelo lado do aumento das receitas, do aumento da arrecadação, portanto, do aumento do imposto. E o que me preocupa, tem me preocupado muito, desde o tempo que estava na liderança do meu partido, na liderança da minoria, e o presidente era o líder do governo, preocupa a minha questão do descontrole dos gastos públicos. Esse é um problema que fragiliza a nossa posição. Tanto diante de uma crise que é inevitável, eu acho que essa reunião, presidente, teve uma grande utilidade. Nós colocamos aqui os 2 ministros que conduzem a política econômica e eu tenho a impressão que o mercado amanhã não vai ter tumulto nenhum, porque a oposição mostrou-se responsável, todos os líderes da oposição deixaram claros que vão apoiar as medidas necessárias, que ainda não foram anunciadas e que talvez não precisem ser antecipadas. Vamos apoiar a aprovação da medida que fortalece a posição do Banco Central, mas queremos dar algumas sugestões para os ministros, a fim de que possamos implementar. Ministro Meirelles, o grande problema que nós assistimos hoje é que os discursos que estão nos jornais econômicos, nas televisões, eles não chegam. O crédito parou, ministro. O Banco do Brasil, que é, digamos, o principal agente da agricultura, ele recebeu instrução para manter o crédito, mas isso é muito comum na burocracia. Ontem, um agricultor de Minas Gerais foi buscar um empréstimo de 50 mil reais, de 70 mil reais, não tem nenhuma default, nenhuma nota não paga, e disseram que agora ele precisava de hipoteca. Isso é comum, ministro, da burocracia. A burocracia fica com receio e começa a criar dificuldade. Portanto, o crédito é a grande dificuldade, é a grande agonia do povo. Agonia, por encanto, dos agricultores, ministro. Será agonia nossa, porque vai afetar a safra na medida em que safra não espera, a plantar não se espera. Há problemas também, evidentemente, no financiamento da exportação. Por isso é que o Banco Central está optando por praticamente condicionar que os bancos recebam crédito e façam esse financiamento. Portanto, acho que nós devemos trabalhar juntos no sentido de que todas as liberações do Banco Central possam chegar ao mundo real. Porque o mundo real, a maioria das pessoas não percebeu a crise ainda.
Estão preocupadas com a garota que foi assassinada, porque é um problema, com a violência, mas não estão ainda preocupadas com a crise. Mas se percebe, e os números vão aparecer, ministro Meirelles, ministro Mantega, nas próximas estatísticas. As vendas de automóvel caíram 30%. As vendas de motocicleta caíram 30%. As vendas no mercado, houve uma feira imobiliária na Bahia, não se vendeu nada. As pessoas que vão comprar começam a sentir a crise. Portanto, nós líderes nacionais, estamos aqui reunidos hoje, precisamos dar respostas. As respostas não estão chegando. Portanto, a minha agonia, eu não vou aproveitar esse momento para criticar os ministros. Eu acho que os ministros estão diante da dificuldade. Acho que o presidente fez algumas afirmações, evidentemente para aproveitar eleitoralmente, falar em marola, essas coisas, faz parte do jogo político. Agora, espero que os ministros levem a seguinte mensagem: a Câmara dos Deputados vai apoiar todas as medidas para reduzir o impacto da crise na vida do cidadão brasileiro, na vida do homem que está lá no interior da Bahia, no interior do Pará, no interior do Paraná. Um minuto. De São Paulo, para que ele saiba que há uma crise, o Brasil não está tão mal assim, mas vai afetar a vida das pessoas, vai diminuir o emprego, a economia vai crescer próximo de 3 ou abaixo de 3, o que significa praticamente nada, mas há um Congresso responsável e, sobretudo, uma oposição responsável, que não vai se comportar como se comportou a oposição que é governo hoje, quando nós precisamos fazer o PROE. Isso não vai acontecer. Portanto, o brasileiro pode ficar absolutamente tranquilo que nós estaremos aqui não para apenas jogar pedra no governo. Nós queremos ganhar a eleição de 2010, mas não queremos ganhar a eleição de um país paralisado e de um governo destroçado. Leve a mensagem, não de otimismo, que não é momento para otimismo, mas de realismo de uma oposição que respeita as ações do governo. Muito obrigado.